sextos anos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. E nós falaremos de um povo muito interessante que nós já comentamos, né, Grazi, lá naquela aula sobre cultura clássica, os povos romanos. Eu, professora Amanda, e eu, professora Graziela, convidamos vocês a embarcar e conhecer um pouco mais dessa história com a gente. Quando nós falamos de Roma, Roma antiga, nós estamos nos referindo não só a um único lugar, uma única cidade, como ela é conhecida hoje, mas a uma região e um povo que se formou aqui, lá na região da Península Itálica. Os povos romanos, eles se formaram ali na região do Lácio, na Península Itálica, e dali se expandiram e formaram um grande império. Mas como será que isso tudo aconteceu? Como será que isso tudo surgiu? Pois bem, aqui nós temos uma retratação do mito de origem da história de Roma. Os antigos romanos costumavam explicar a sua origem a partir de um mito fundador, o mito de Remo e Rômulo, que eram dois irmãos gêmeos que viviam lá na cidadezinha de Alba Longa, onde eles viviam uma vida simples, mas eles tinham um tio que queria muito chegar ao poder e ser o grande rei daquela região ali do Lácio. Lembra que eu disse que é ali que surgem os povos romanos? Pois bem, o que o tio deles faz? O tio deles joga os dois gêmeos no rio. E ao caírem no rio, achando que eles morreriam, isso não acontece. Os gêmeos foram resgatados por uma loba, que os alimentou durante muito tempo, fazendo com que eles pudessem continuar vivendo. Após isso, eles foram criados por um casal de pastores, aquelas pessoas que viviam uma vida simples, né? Ali naquela região. Passado algum tempo, Remo e Rômulo haviam crescido, se tornaram grandes homens e ótimos guerreiros e foram participar de algumas competições na região do Lácio. Chegando lá, descobriram que eram descendentes daquele que reinava. Isso tudo causou uma grande confusão, que de uma forma bem resumida, fez com que Remo e Rômulo retirassem aquele familiar que estava no poder, que era descendente daquele tio que havia jogado eles no rio, e iniciassem então uma nova cidade, no qual eles seriam os líderes. Parece tudo muito lindo. Mas e agora? Temos dois reis. Como faremos? Não existe um mais velho. Então, Remo e Rômulo decidem desafiar aí, né, os presságios para descobrir quem seria o rei dessa região na cidade que eles formariam. Mas no meio desses presságios, eles acabam se desentendendo e Remo é assassinado por Rômulo. Rômulo então se torna o rei dessa grande cidade e, em homenagem ao seu irmão Remo, chama essa cidade de Roma. Bem confuso, né? Mas isso tudo estava ligado ali aos deuses e essa ideia de querer ser líder de um lugar. Mas vamos pensar um pouquinho. Professora, se isso é um mito, existem alguns dados históricos que falam sobre a criação? Segue aqui comigo. Igual a professora Amanda conversou com vocês, Roma está situada nessa localização aqui da Península Itálica, perto do mar Mediterrâneo. E aí, vamos prestar atenção aqui, pessoal. Essa região estava próxima ao mar. E era um mar onde se dava ali várias questões comerciais. E aí, muitas pessoas vieram mais próximo aqui dessa região, vieram mais para a Península Itálica. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter vários grupos, né? Esse é um dos fatores. E aí, nós vamos ter os etruscos, os ilotas, que eram os mais famosos deles, eram os latinos, né? Uma curiosidade, esses latinos, pessoal, incentivaram depois a língua que foi muito falada ali na região de Roma, mas também incentivou a criação de várias outras línguas, como a língua portuguesa, que é a língua que nós falamos hoje. Outra coisa interessante, além então dos etruscos, os ilotas também já habitavam aqui, como nós já vimos anteriormente, os gregos. Mas qual que era a questão na época? Para se proteger muitos ali daqueles grupos que atacavam, que tinha grupos ali que se destacavam pelo militarismo,
algumas aldeias, 7 aldeias, elas se juntam para ficar mais forte. E aí, nesse processo de união, nós vamos ter então o surgimento do que seria Roma. Mas o que é importante a gente saber? Que é o grupo dos etruscos, que eram bem armados e eram militarizados, eles não vão deixar por menos, eles vão conseguir invadir aquele lugar e tomar poder. Mas isso aí é assunto para a próxima aula. Percebe um pouquinho como que aconteceu então? Foi alguns grupos que chegaram ali, se uniram para se proteger e daquela junção, daquelas aldeias, nós vamos ter então o surgimento daquilo que seria um dos grandes impérios e um dos últimos impérios a ter fim naquela época. Então, como vocês puderam perceber, Grécia e Roma começam desde cedo a caminhar lado a lado. Porque tanto na explicação histórica, quando aí a professora Grazi conta para vocês os grupos que migraram para a região ali do Lácio e deram origem, né, ao que hoje nós conhecemos como Roma Antiga, também teve contato com os gregos. Lá na historinha, né, no mito fundador de Remo e Rômulo, o tio, né, de Alba Grande, de Remo e Rômulo, também tinha uma ascendência grega, lá de descendências da história da Grécia e de Troia. Mas vamos falar agora sobre Roma. Pois bem, professora, sabemos como se dá o início dessa formação, sabemos que eles tinham mitologias e acreditavam em várias histórias. Mas quem vivia ali? A sociedade romana ela era composta basicamente por 5 grupos. Percebam que esses grupos eles estão da forma hierárquica representada pelos seus tamanhos, onde o mais importante está maior até o mais, digamos, aquele que menos tinha importância, né, que menos tinha recursos financeiros, está menor. Inicialmente, lá no topo ali da pirâmide social romana, nós tínhamos os patrícios. Quem é que já ouviu aquele termo? Essa pessoa é patricinha. Normalmente a gente assimila ela com dinheiro, né? Com o fato da pessoa ter uma condição melhor. E os patrícios eram então as pessoas que formavam ali a camada mais alta. Eram os grandes proprietários de terra, as pessoas que ocupavam cargos de poder. E por que eles recebiam esses nomes? Porque eles eram descendentes dos pastores, aquelas pessoas que a professora Grazi comentou com vocês, que habitaram ali inicialmente a região que formou Roma. E por serem descendentes desse grupo, eles eram considerados mais puros. Esses grupos, os patrícios, eles vinham dos pastores que eram chamados de paterfamilies. Professora, o que é isso? Porque esses grupos de pastores, eles viviam com um líder patriarcal. O que isso quer dizer? Eles tinham como líder do grupo deles um homem. E então, da palavra patriarcal vem o nome do grupo, patrício, porque eram descendentes diretos daqueles patriarcas e por ocuparem então o posto mais alto ali em Roma. Logo abaixo dos patrícios tinham os plebeus. Professora, plebeus igual lá nas histórias de contos de fadas? Não tão parecido. Os plebeus, eles não tinham a ascendência patrícia, mas eles eram artesãos, alguns comerciantes, donos de pequenas propriedades de terra. Logo abaixo deles vinham os clientes. Clientes, no sentido de trocar alguma coisa. Os clientes eram pessoas que prestavam serviços para os patrícios, para os plebeus, em troca de alguns favores. Eles prestavam serviço para os plebeus e os plebeus, então, davam moradia e proteção para eles. Então, eles faziam uma troca. Dessa forma, os clientes não possuíam recursos materiais, eles não tinham terras. Logo abaixo dos clientes, nós tínhamos os escravos. Mas percebam, o escravo não era o escravo que nós costumamos a referir quando falamos da história do Brasil. Nesse período, há tantos anos antes, né, do Brasil existir, os escravos eram aqueles ou vencidos nas batalhas militares ou presos por dívidas.
O que fazia dele escravo é ele não ter a condição de liberdade, porque ele se tornava propriedade daquele patrício ou daquele plebeu pelo qual ele estava prestando serviços. E ele não tinha participação na vida política de Roma. E por último, nós tínhamos os proletários. Professora, como assim? Proletários vem de prole. Prole são os filhos. E os proletariados, eles basicamente tinham somente essa função, ter filhos. E eles tinham filhos que depois serviriam no exército de Roma, nas suas grandes conquistas, que nós vamos aprender na próxima aula. E a professora Amanda falou de filhos. Vamos ver como que esses filhos surgiam? Como que eram os casamentos? Aliás, o mais importante, como a mulher romana era vista. Lembra que nós vimos que lá entre os gregos, principalmente entre os atenienses ali, né, que a mulher tinha só a função de ter filhos, procriar, cuidar da casa. Tinha as espartanas, né, que já tinham um viés militarizado, né, faziam aqueles exercícios para ajudar a ter filhos e tudo mais. E em Roma, importante saber que toda mulher romana que era filha direta de um romano era uma cidadã. Logicamente, ela não possuía direitos políticos, porém, elas possuíam, vamos dizer assim, uma certa liberdade. Direitos que lá na Grécia Antiga aquelas mulheres não podiam ter. Então, por exemplo, uma mulher poderia ir ao teatro, ir, por exemplo, depois nós vamos ver isso na próxima aula, ver uma luta de gladiadores lá no Coliseu. Então, essas mulheres têm essa liberdade de sair do mundo lá da casa para o mundo privado e ir para o mundo público. Isso aqui a gente pensando principalmente naquelas mulheres que eram da família mais abastada. Por exemplo, a família dos patrícios. E aí a gente tem algumas diferenças. Ser mulher em Roma Antiga significava o quê? Uma posição social diferenciada também. Porque se ela fosse rica, as suas ações, o seu papel era um pouco diferente. Por exemplo, vamos pensar ali, igual a professora Amanda falou, dos patrícios, que era a camada mais rica e mais importante de Roma Antiga. Ainda crianças, né, elas aprendiam, né, os dotes. Fiar, tecer o tecido, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Brincava, professor? Brincava. Brincava muito, inclusive brincava de bonecas. E olha que curioso, quando elas iam casar, elas pegavam essas bonecas e colocavam nos altares que existiam na casa delas, em forma de entregar aquela boneca para mostrar o seguinte: agora eu já estou mudando de fase, eu já sou adulta. E olha que curioso, com 12 anos mais ou menos, ela já se casava. Se fosse hoje em dia, hein, pessoal, seria pedofilia, hein? Você pegar uma criança casando com um cara muito mais velho, como acontecia lá. E olha outra coisa importante. Lá em Roma Antiga, os pais que escolhiam os maridos das filhas, principalmente se a gente vê nesse grupo de patriciado. E a mulher, apesar dela não ter direito político, vamos pensar na mãe ali, ela poderia, né, dar a sua opinião em relação ao casamento da filha. Percebe um pouquinho? Algumas diferenças que nós estamos vendo aqui que tem em Roma e lá na Grécia não tinha. E olha que curioso, as meninas que eram da base, vamos dizer assim, tinham uma melhor situação, elas podiam estudar em escolas ou do governo ou tinha os preceptores, que eram muitas das vezes os escravos que iam ensinar para elas. E aí o que acontece? Elas tinham que aprender o básico, que era o quê? Ler, escrever, fazer pequenas operações. Assim como as meninas, que eram de uma situação melhor, os meninos também. Né? Eles aprendiam a mesma coisa. Professor, e a população mais pobre? Podia estudar? Sim, podia estudar, só que eles poderiam fazer o que seria hoje para a gente só o ensino primário. Afinal de contas, em Roma Antiga, eles priorizavam muito o ler, o escrever e fazer contas básicas, o mínimo
eles tinham que saber, mesmo se fosse rico, mesmo se fosse pobre. Outra coisa que é importante, as pessoas de uma classe melhor, e aí eu falo dos meninos, depois do ensino primário, eles poderiam fazer também o quê? Continuar os estudos, o ensino secundário, o ensino superior, e ali eles iam aprendendo outras coisas, outros conhecimentos, como geografia, literatura, né, matemática, e também alguns aprendiam, né, quem desejava ser militar iam para as escolas militares, mas outros também, assim como em Grécia Antiga, eles iam aprender a retórica. Vocês lembram o que era retórica? Retórica é o saber falar bem em público, defender as suas ideias. Uma coisa que é curiosa quando a gente fala de educação. Quando as crianças iam para a escola, elas levavam a sua maleta com os seus pertences. E dentro dessa maleta tinha o tinteiro, a pena, tabuinhas de madeira, que seria como se fosse um caderno nosso hoje para eles poderem registrar. Eles tinham o seu material. E outra coisa interessante, vai ser em Roma Antiga, pela primeira vez que o governo ele vai voltar o seu olhar para as escolas, ele vai cuidar das escolas. Então a gente tem um ensino que era, de certa forma, disponibilizado pelo Estado, mas também um ensino privado, que era quando aqueles tutores iam ensinar nas casas daquelas pessoas que tinham melhores condições financeiras. Professora, mas é só isso? Não, tem muita coisa ainda. Por exemplo, as mulheres que eram de uma situação menos avantajada, elas podiam ter outras profissões. Por exemplo, ser comerciantes, isso até elas se casarem. Poderiam também ter outras funções ali na sociedade. E elas também poderiam casar-se mais velhas. Né? Aquelas que eram mais ricas, casavam com 12 anos, elas poderiam casar mais velhas, às vezes com 15 anos, 16, até 20 anos. Percebe um pouquinho a diferença quando eu falei em relação à mulher e à posição social, que isso interferia ali bastante? Pois bem, na próxima aula nós iremos estar continuando a falar sobre Roma Antiga. E aí nós iremos falar sobre a forma de governo, sobre o pão e circo e sobre a cultura romana. Não deixem de assistir. Nos vemos na próxima aula. Até a próxima!